Bom, pessoal, já estamos com o nosso curso dessa forma, já adicionamos então os rótulos, já adicionamos aqui uma página, já adicionamos arquivos, né, e pastas também. E o nosso curso está começando a tomar forma. Agora eu vou estar mostrando para vocês como é que funciona o recurso do livro. Então, o livro ele é um recurso que ele é bem semelhante à página. Então, a página a gente vai ter todo o nosso conteúdo disposto em apenas um lugar. Então, ali a página a gente vai rolar ela para baixo, a gente vai ter todo o conteúdo dentro dela. E no livro a gente consegue separar isso por capítulos. Então, no livro, quando a gente for contar uma história mais longa, for quebrar um conteúdo extenso em pedaços menores, é interessante a gente utilizar o livro. O livro, assim como é página, ele é um recurso. Então, ele não vai ter uma nota para ser concedida para o aluno. O aluno ele não vai obter nota, ele vai simplesmente marcar a atividade como realizada ou não realizada. Inclusive, a marcação da atividade como realizada ou não realizada, ela não vai, por exemplo, identificar se o aluno ele navegou em determinados capítulos, se ele não navegou, vai simplesmente identificar se o aluno abriu ou não abriu o livro. Mas ele é bem interessante. Ele vai ter um editor de texto, assim como a página tem também, né, para a gente poder colocar imagens, figuras, textos, vídeos, áudios e outras coisas do tipo. Porém, a gente vai conseguir quebrar, né, aquele conteúdo que a gente colocar do livro em capítulos. E aí eu vou estar mostrando para vocês agora o funcionamento do livro. Então vamos aqui no nosso curso. Vou pegar aqui a história do Kill Bill. Vamos aqui no Kill Bill. E aqui eu vou então em adicionar uma atividade ou recurso. E aqui eu venho em recursos. E eu vou favoritar aqui o livro também, que a gente vai utilizar ele. E vou adicionar o livro aqui. Então, enquanto o meu Moodle carrega aqui o livro, né, carregou. O que a gente precisa colocar no livro no momento que a gente estiver fazendo a configuração dele aqui? O que é obrigatório? Somente o nome. Então eu vou colocar aqui a história de Kill Bill. Do filme Kill Bill. Vamos rolar aqui um pouquinho mais para baixo, que a gente tem opções de formatação dos capítulos. Então olha só, a gente pode formatar em nada. Então o capítulo ele não vai ter números, ele não vai ter bolinhas, ele não vai ter indentação, ele não vai ter nada. Ele vai ser simplesmente separado pelas seções dele, né, mas sem nenhuma marcação. A gente tem números, e a gente tem bolinhas, e a gente tem indentado. Eu particularmente eu gosto bastante dos números. Então vou selecionar aqui os números. Ele vai colocar um númerozinho na frente do capítulo e vai colocar ali o texto que a gente aplicar para o capítulo. Estilo de navegação, vou colocar imagens aqui, a gente pode colocar somente tabela de componentes, né? Então vai aparecer ali aquele sumário para poder pesquisar. A gente tem aqui também imagens, né? A gente pode colocar então imagens para poder navegar entre os capítulos. E texto, ou deixar as imagens mesmo. Aqui, parte de disponibilidade, então a gente vai mostrar na página do curso, okay? Não vamos aplicar nenhuma restrição de acesso. E aqui no acompanhamento da conclusão, eu tenho aquelas três opções que a gente já conheceu. Não indicar a conclusão da atividade, os estudantes podem marcar manualmente e mostrar a atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas. Então, eu vou marcar aqui, mostrar a atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas e vou deixar marcado aqui que o estudante deve visualizar essa atividade para concluí-la. E assim como na página, né, no momento em que o estudante ele acessar esse livro, que ele abrir a primeira página desse livro, o Moodle vai identificar que essa página ela foi concluída. Então, eu vou salvar e mostrar. E no momento em que eu salvar e mostrar, ele já coloca aqui para poder eu adicionar um novo capítulo. Deixa eu pesquisar aqui para ver se no Kill Bill a gente tem capítulos, né? Deixa eu ver aqui. Como os filmes do Tarantino eles são normalmente divididos em capítulos, né? Vamos observar aqui e vamos tentar colocar. Então, só que o Bill está dividido em 10 capítulos. Legal, então olha só, dá para a gente poder trabalhar isso aqui. Então olha só, capítulo 1, 2, capítulo 2, a noiva ensanguentada. Então vamos colocar aqui, capítulo 1, 2. Eu vou fazer dessa forma porque esse 2 aqui ele está aqui desse jeito. Eu não entendi, não lembro muito bem, faz um tempinho que eu vi o Kill Bill, né, mas eu vou colocar dessa forma. Mas o que vocês vão observar? No momento em que eu colocar aqui, no momento que a gente salvar, ele vai colocar um pontinho, né, ali no meu capítulo. Então eu vou pegar aqui um gerador de Lorem Y.
igual a gente já fez antes. A gente não precisa do texto original, afinal de contas. Vou gerar aqui 3 parágrafos de lorem ipsum e vou copiar eles aqui no meu conteúdo. Olha só, no conteúdo temos o editor de texto aqui para a gente poder utilizar da forma como eu já mostrei para vocês, né? E aqui, por enquanto, eu não vou marcar essa opção aqui de subcapítulo, até porque ela não permitiria aqui, porque o subcapítulo ele só permite no momento em que o capítulo pai ele já estiver criado. A gente não tem nenhum capítulo pai neste momento. Então, salvei mudanças aqui. Aí, olha só, ele já criou aqui para mim, então, o capítulo 1. E olha o que ele vai fazendo aqui no índice. Vocês estão vendo? Então, capítulo 1, 2. E aí, como eu disse para vocês, ele ia colocar aqui um pontinho. Vou adicionar outros capítulos aqui. E aí, olha só, aqui a gente tem a opção de clicar no maisinho aqui, ele vai abrir para mim uma nova janela. Olha só, aqui para mim já aparece agora a opção do subcapítulo. Como aqui os capítulos na história do Kill Bill, olha só, os capítulos eles são lineares, né? Então eu não vou colocar subcapítulos. Olha só, capítulo 2, a noiva ensanguentada. Então, vamos colocar aqui a noiva ensanguentada, vou desmarcar aqui os capítulo 2 e novamente eu vou pegar aqui o lorem ipsum e vou jogar aqui. Joguei aqui, salvei. Aí olha só, ele já criou aqui então, né? Capítulo 1, capítulo 2, a noiva ensanguentada. Vou criar aqui um subcapítulo só para demonstrar para vocês. Então, a noiva ensanguentada, vamos colocar aqui, sei lá, o motivo da noiva estar ensanguentada. Vou marcar aqui. E aí vou salvar. Olha só, ele criou aqui o 2.1, então é um subcapítulo do capítulo 2. Aí, deixa eu só corrigir uma coisa aqui, pessoal, que aqui como eu estou colocando em capítulos, né, deixa eu colocar aqui, capítulo 2, a noiva ensanguentada. Vou salvar aqui. Olha só, vocês viram aqui, quando eu criei aqui o subcapítulo, então ele fez isso, e ele consegue fazer isso em vários subníveis, né, a gente consegue quebrar isso em vários subcapítulos, né? Capítulos dentro de capítulos, assim como pastas. E o legal disso aqui, pessoal, é que a gente tem a opção, e aqui eu dou até uma ideia para quem tiver esse interesse, né? A gente pode até utilizar o Moodle para poder ser a nossa plataforma de publicação. Então, é possível criar um curso com um livro dentro dele, e eu ir escrevendo o meu livro, né, e as pessoas vão interagindo com esse livro que eu vou escrevendo, né, e assim eu vou elaborando os capítulos posteriores, né, e vou liberando isso para os meus assinantes. Então, o Moodle ele oferece uma série de opções para a gente criar vários tipos de conteúdo, e essa é uma ideia que eu tenho aqui, né, que a gente pode utilizar o Moodle para poder ser a nossa plataforma de publicação de livros digitais. Olha só, vou excluir aqui a noiva ensanguentada, tá bom? E vou criar mais uns aqui para poder mostrar para vocês outros recursos que a gente tem. Olha só, depois do capítulo 2, vou adicionar mais um para ser o capítulo 3. Né? Então, a origem de Oren. Né? Então, é a Oren Ishii, né? Que é a inimiga ali da menina que eu esqueci o nome dela. Então, capítulo 3, a origem de Oren. E vou colocar aqui também, né, o nosso lorem ipsum. Salvei aqui as mudanças e olha só que a gente já tem então, né, 3 capítulos aqui. E aí aqui vamos observar aqui no nosso índice o que a gente tem de opções aqui. Então olha só, a gente no capítulo a gente tem essa setinha para baixo, no capítulo 2 a gente tem setinhas para cima e para baixo, e no capítulo 3 a gente tem setinha para cima. Essas setinhas elas servem para a gente reordenar os nossos capítulos. Então se eu clicar aqui, olha só, meu capítulo 3 ele sobe para cá, e por isso foi legal de eu ter colocado os capítulos aqui, né, para a gente poder ver eles subindo, porque se a gente fosse confiar só nessa marcação aqui, né, o 3 virou 2. E aí eu posso então reordenar isso aqui. A gente tem a opção também de excluir o nosso capítulo, assim como eu tinha excluído aquele capítulo 2.1, a gente tem a opção de ocultar o nosso capítulo, inclusive. Então, no momento em que o estudante ele estiver visualizando, caso o nosso capítulo ele ainda não esteja pronto, a gente tem a opção de ocultá-lo para que o estudante ele não visualize, então, esse capítulo. Ele só vai visualizar o que tiver com o olhinho aberto aqui, não tiver com o olhinho cortado. E nas configurações são configurações gerais do capítulo, normal. Ok? Então, recomendo a vocês então, que brinquem um pouquinho aqui com esses recursos do livro,
né, e adicione aqui um ou mais capítulos e, por que não, de repente vocês não possam até começar a escrever o livro de vocês utilizando a plataforma Moodle. Então assim a gente conclui a nossa aula do livro.